O nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vós. Boa noite. Boa noite. Meus irmãos, vamos às comunicações da nossa igreja. Começa agora a agenda de informações e eventos da nossa igreja. Seja bem-vindo ao É Notícia na PIBs. Culto de quarta. Participe conosco dos cultos nas quartas-feiras. Tem sido uma oportunidade de aprendizado para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Intensivo para casais. Dia 13 de junho às 20 horas, teremos um intensivo para casais na PIBs. Agende e participe. Campanha de oração pelo Brasil. Convidamos os irmãos para a campanha de oração pelo Brasil até o dia 12 de junho. Clamemos por proteção espiritual pelo nosso país, nos dias da Copa do Mundo. Reforma do banheiro. Informamos aos irmãos que o banheiro feminino está em reforma. Os banheiros do primeiro, segundo e terceiro piso serão destinados exclusivamente para o uso feminino. Jantar dos Casais. Dia 28 de junho, ocorrerá o Jantar dos Casais, exclusivamente da PIBs. Investimento R$30. Inscrições abertas até o dia 22 de junho, apenas para 60 casais. Você que completa aniversário nessa semana, que Deus abençoe ricamente sua vida. Parabéns! No nosso site você encontrará tudo o que precisa saber da nossa igreja. Então acesse www.pibsobradinho.org.br ou entre em contato com a nossa secretaria pelo telefone 3591-6960. Venham e participem! Irmãos, em reverência à palavra, ficamos de pé. Vamos
Vamos ler a palavra que se encontra no nosso boletim e também no telão. Todos juntos? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Oremos, irmãos. Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu perdão, ó Deus, possam, ó Deus, se sentir, ó Deus, e se fazer presente, ó Deus, em nossas vidas nessa noite. Sabemos, ó Deus, que as tuas misericórdias são as causas, ó Deus, de nós estarmos aqui, de nós não sermos consumidos, ó Deus, porque tu és um Deus amoroso, um Deus bondoso, e, ó Deus, e nos perdoa de todos os pecados, Senhor. Abençoa este culto, derrama a tua graça, que teu Espírito, ó Deus, possa falar nessa noite aos nossos corações por meio dos cânticos, por meio da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, que possamos prestar um culto, ó Deus, colocando as nossas vidas, ó Deus, no teu altar, na tua presença, para glorificar, para enaltecer, para, ó Deus, honrar o teu santo e eterno nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos cantar. E ainda em pé, os irmãos, brilharei. Entrego
explodindo em amor, como um forte resplendor, incendeia a tua igreja, radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, um forte resplendor, incendeia a tua igreja. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Cantarei bem forte em teu louvor, sendo luz a este perdido mundo. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Amém, irmãos? Você que está nos visitando, permanece em pé, os demais podem sentar. Nós queremos agradecer a Deus a sua presença conosco nesta noite. E para nós é uma alegria, lá atrás tem um casal, que bom, dê um abraço aí, Josi, identifica para nós. Também nós temos aqui um senhor. Muito obrigado pela presença de vocês. A igreja diz... E eu digo, volte sempre. Para nós é um prazer poder recebê-los aqui. Eu quero chamar aqui à frente todos vocês que estiveram no Congresso Missionário. Jessé foi o coordenador da música naquele evento. Eu também tive uma participação ali com a equipe da igreja. Os irmãos que estiveram no Congresso Missionário, venham aqui à frente, por favor. E nós vamos também agradecer a Deus. Como é um grupo maior, vamos ficar do lado de cá. E eu vou chamar aqui os aniversariantes. Olha, irmãos, ontem a palavra do pastor Fernando Brandão, ele contou coisas tão maravilhosas que saímos de lá envolvidos com a graça de Deus. Como Deus tem trabalhado em nosso país através dos nossos missionários. Eu fiquei tremendamente feliz ao ouvir o nosso representante da Junta de Missões Nacionais, porque ele soube aproveitar muito bem o tempo que ele teve para impactar os batistas do Distrito Federal, falando da graça e do poder de Deus de forma prática. E foi algo maravilhoso para a vida de todos aqueles que lá estiveram. E eu louvo aos irmãos, essa equipe, alguns destes irmãos trabalharam, Elias, irmãos, com a Thelma, com a Rosileia e outros irmãos. O Elias começou lá na quinta-feira, era 9 horas da manhã, e só terminou ontem, mais de meia-noite. E nós queremos agradecer a ele que esteve à frente com a equipe. O Jessé esteve na coordenação da música com a Luzia. Então, irmãos, foi algo de Deus, a boa representação da nossa igreja no Congresso Missionário. Eu quero convidar aqui, começando por Cristiane, que está aniversariando hoje. Cristiane hoje completa 25 anos.
Que bom. Vem cá, Cristiane, nós vamos orar ao Senhor. A irmã Eunice Rodrigues, ela também está aniversariando hoje. O Hélio Vieira Flor, a Laís Litz Santana Silveira. Nesta semana nós temos a Jane Farias, nós temos o Walter Araújo, a Edilma Gomes, nós temos o Mateus Sobral, a irmã Joana Camarista, temos a Ellen Santana. De casamento nós temos o Hélio e a Isabel. Eu convido estes irmãos que vêm aqui à frente, toda uma equipe de 25 anos, isso é muito bom, e eu também do lado delas. Então isso é para nós uma alegria. Tá bom? Os irmãos estarem recebendo a graça de Deus, a bênção de Deus. Os irmãos tem alguém que tem alguma bênção que quer agradecer ao Senhor nesta noite? Pode vir aqui à frente? Pode vir. Eu também. Oi. Tá, o pessoal, todo mundo que foi ao congresso. Ah, tá, perdão. Os irmãos, nós tivemos um saboroso costelão. Você que trabalhou no costelão, vem também para cá para a gente poder agradecer a Deus. Por favor, eu quero agradecer. Me dê essa Bíblia aí, por favor. Eu quero agradecer a Deus a vida dos irmãos que trabalharam no sentido de realizar esse grande costelão. Agora, hoje de manhã eu falei sobre a Alessandra, que me deu um presente. Quando foi agora à noite, eu recebi um outro presente. Aí a menina me trouxe isso aqui, ó, irmãos, eu guardo essas coisas. E ela está dizendo assim: pastor, eu te amo. Rebeca, 8. Aí eu não sei aqui o que é, se é um 7, do 7, né? 8 do 7, aí ela, 4 anos. Ela disse 4 anos. E ela foi e me deu esse quadro aqui. Olha que lindos, irmãos. Agora, olhem para o quadro e me digam qual é o nome do quadro. Rebeca é a autora. Rebeca é a autora. Borboletas. Mas ela colocou o nome do quadro, está aqui atrás, ó. Borboletas Flamenguistas. Borboletas Flamenguistas. Os irmãos conhecem a Rebeca? Fica em pé aí o pai da Rebeca, aí que a Rebeca está lá na sala dela. A Rebeca está ali, ó. Borboletas Flamenguistas. Aí já um outrozinho, o neto da Ruth chegou para mim. Mas pastor, o senhor está chique, viu? O senhor vai para a feira? O senhor vai para a feira? Então esses fatos acontecem com as crianças, irmãos, e depois o tempo passa e eu ganho a idade, mais experiência na vida, e fica estas crianças moças, rapazes, eu acabo casando, vem filhos, e daí eu pego essas coisas e mostro, olha, quando você tinha 4 anos. São as santas compensações que o ministério traz. Eu não tenho do que reclamar por ser pastor. Eu sou muito feliz por ser pastor. Se você quer me aborrecer, é me chamar de Washington Luiz. Mas você quer me alegrar, você diga, pastor Washington Luiz. Uma vez uma professora da Universidade Federal, ela se dirigiu a mim, ô Washington Luiz, eu disse, pastor Washington Luiz. Aí depois eu refleti assim, falei, desculpa professora, mas é o meu hábito dizer, pastor Washington Luiz, porque ninguém chama o doutor de fulano de tal, chama o doutor, não é? E eu tenho prazer, irmãos, de ser pastor. Eu tenho alegria de ser pastor. E quando eu vim para esta igreja, Deus me resgatou o ministério pastoral, que é o que eu amo fazer. Porque eu era um executivo de uma denominação, eu tinha mais de 100 igrejas e nenhuma era minha.
Eu tinha uma população de mais de 22 mil crentes e nenhum era minha ovelha. Então eu ganhei muita experiência missionária no trabalho, mas eu não tinha o meu pastoreio. E eu louvo a Deus pela primeira igreja batista de Sobradinho. E estas coisas eu chamo de santas compensações. Pastor Carlos Alcântara virá aqui à frente, depois o irmão vai sentar comigo ali, então venha com a sua Bíblia, a irmã Raquel deixa, tá? E então o pastor vai orar, agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos que aqui estão, pelos aniversariantes de hoje, pelas bênçãos que tem recebido, agradecer a Deus o esforço desses irmãos por N atividades que realizaram, e também hoje, porque ainda estamos comemorando o Dia do Pastor. Oremos, queridos. Nosso Pai, nós te damos graças por Cristo Jesus, razão da nossa esperança, razão da nossa alegria em estarmos aqui. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por mais um ano de vitória que o Senhor desse aos queridos irmãos que estão à frente, comemorando o seu aniversário. Que eles continuem a reluzir a tua luz e a tua graça nesse mundo que tanto carece de ti. Louvamos-te pelo trabalho realizado também lá na Memorial Batista. Que a chama missionária, ó Deus, não seja um mero evento que ocorreu ali, mas que a cada dia as pessoas que participaram e aqueles que terão algum contato com o que foi ministrado ali, se envolvam mais e mais na tua causa. Te louvamos também por esse dia dedicado à celebração do Dia do Pastor no meio batista. Que o Senhor, ó Deus, continue a guiar-nos como homens do Senhor, como condutores do teu rebanho, em qualquer atividade que executarmos, ó Deus. Que sejamos aqueles que emitam e transmitam a tua mensagem de graça e de salvação, de conforto e consolo ao teu povo. E que sejamos luzeiros nesse mundo que carece da mensagem da salvação. Muito obrigado por esse culto, pela oportunidade que nós temos nessa noite de darmos a Ti a glória que só ao Teu nome é devida. Louvado seja o Teu nome agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos sentar. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E vou convidar Nayara Farias. Amamos ouvir Nayara Farias, e ela o faz para glorificar o precioso e bendito nome de Jesus. Então vamos ouvi-la. Amém. Nada pode te separar do amor de Deus. Nem as potestades, nem os principados, nem as coisas do passado, do presente e as que virão. Nada pode te separar do amor de Deus. Na Bíblia diz, mesmo que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, mas se isso acontecer, Deus não esquecerá de vós. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Jesus, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura
vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha, Jesus. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, Jesus. Sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Jesus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Jesus, Jesus. Oh, teu amor não falha, teu amor não falha. Irmãos, vamos nos dividir em três, em grupos de três. Vamos ao nosso momento de intercessão. Vou chamar o irmão Francisco, a irmã Norma e o Ronaldo. Cada um vai, ao termo de 1 minuto, os irmãos, cada um faz uma oração. Vamos ao primeiro pedido? Está no telão? Novamente, por cristãos que creiam plenamente em Deus.
Depois de 1 minuto, o irmão Francisco irá orar. Santo Deus bendito, glórias ao teu santo nome, meu Deus. Ó Pai, que o teu povo, meu Deus, creia e confie plenamente no Senhor, e unicamente no Senhor, que é poderoso para nos salvar e nos guardar. Não há vida tão alegre sem ti, Senhor Deus. Não há caminho tão santo, Senhor Deus, como os teus. Ó Pai, que o teu povo confie em ti nos dias de maldade, Senhor Deus, nos dias maus. Ó Pai, busquemos ao Senhor enquanto podemos achar, pois o Senhor se compadecerá e guardará o teu povo. Ó Pai, muito obrigado pela tua salvação, pelo teu amor, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Leamos, irmãos, o segundo. Por cristãos obedientes ao Senhor. Depois de 1 minuto, o irmão Ronaldo estará encerrando. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, queremos, ó Pai, clamar ao Senhor neste momento, Pai, que nossas vidas, ó Pai querido, glorifiquem, ó Pai, exaltem o nome do Senhor, ó Pai. Que a cada dia, Senhor Deus, possamos meditar na Tua palavra, Senhor Deus, para que tenhamos, Senhor Deus, mais intimidade com o Senhor, ó Pai. Conheçamos, ó Pai querido, a vontade do Senhor para as nossas vidas, ó Deus. Pai, que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, possa tocar profundamente, ó Pai querido, nos nossos corações, nos dando, Senhor Deus, sabedoria, ó Pai, para que sejamos sempre obedientes ao Senhor, ó Pai querido, para que renunciemos, ó Pai, tantas coisas, ó Pai, que o mundo oferece, ó Pai, mas que desagradam ao Senhor, ó Deus. Que trilhemos, Senhor Deus, sempre o santo caminho do Senhor, ó Pai, que possamos a cada dia, Senhor Deus, nos colocar na Tua presença, Senhor Deus, na Tua dependência, ó Pai. Ser conosco, Pai querido, ajuda-nos, ó Pai, a termos uma vida, Senhor Deus, que brilhe a luz do Senhor, ó Pai, no nosso meio, ó Pai. Pai, é o que eu lhe peço, Pai, com perdão dos meus pecados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Terceiro pedido, irmãos, por cristãos consolidados na palavra de Deus. Vamos orar mais 1 minuto, irmãos, depois a irmã Norma estará encerrando.
Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, porque o Senhor nos escolheu, ó Pai. É tão maravilhoso, Pai, te servir. Agora, Pai de amor, nós clamamos ao Senhor que nos ajude a trilharmos o caminho, Senhor, pautados na Tua santa palavra. Que jamais, ó Pai, nos desviemos dela, Senhor. Que cada dia nossas vidas, Senhor, possa ser consolidada, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tu sabes, ó Pai, o mundo em que vivemos, a influência que a Tua igreja sofre. Mas que jamais, ó Pai, nós possamos, ó Deus, nos desviar. Mas que cada dia o Senhor possa estar fortalecendo as nossas vidas. Deus de amor, cuida, Senhor, de cada um dos Teus servos. Ó Deus, aqueles que se encontram enfraquecidos, Senhor, que o Senhor possa estar fortalecendo. E que eles possam buscar, Senhor, a orientação, Senhor, de Ti, e te servir, Senhor, Espírito em verdade. Deus de amor, é a oração que eu faço, Senhor, te agradecendo, Senhor. No nome santo de Jesus eu oro. Amém. Pode sentar. Irmãos, vamos chamar as nossas crianças de 4 a 7 anos aqui à frente e pedir à irmã Tânia Franklin que ore pelas crianças, pelo culto. Oremos. Senhor, nós queremos colocar nas Tuas mãos agora, Senhor, a vida de cada um destes pequeninos que se encontra aqui nesta noite. Queremos clamar, Senhor, pela vida deles, para que eles possam, Senhor, cada dia mais aprender dos Teus ensinamentos, para que eles não se desviem deles, Senhor, ainda quando crescer, porque é isso que está escrito em Tuas palavras. Clamamos, Senhor, pela vida dos Seus familiares, para que tudo aquilo que for ensinado aqui nesta noite, Senhor, e nos próximos domingos, seja feito em sua família, Senhor, para que eles possam ouvir o Teu Evangelho e possam, Senhor, aprender a cada dia mais a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Apesar de ter privado as crianças do louvor, pedir aos irmãos do louvor, vamos cantar, e os irmãos, a igreja fique de pé. Ó Jesus, eu te amo, o nome de Jesus e centro da Tua vontade. Ó Jesus, eu te amo. Ó Jesus, eu te amo. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te amo. Eu te amo. Ó Jesus, te agradeço. Ó Jesus, te agradeço. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, te agradeço, te agradeço. Ó Jesus, eu te louvo. Ó Jesus, eu te louvo. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te louvo, eu te louvo.
Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais puro, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Os irmãos que tiveram aqui no workshop, no final de semana passado, foram desafiados a, quando cantarem, sempre atentarem para a letra que estão cantando, para que a gente não cante de forma mecânica. Foi assim que o ministro ensinou para a gente, não foi mesmo? Então eu desafio mais uma vez os irmãos, e daqui para frente, que todas as músicas que a gente cante, nós já cantamos, acabamos de cantar, que tudo que Deus fez por nós, todo o amor que Deus compartilhou para a gente através de Jesus, declaramos o nosso amor para esse Cristo que morreu na cruz, e nesse momento a gente vai cantar que a gente entrega a nossa vida. Então preste atenção nessa letra. Se você tem isso mesmo no seu coração nesse momento, coloque isso diante de Deus, faça com sinceridade. Vamos cantar? Que eu sou e quero ser, Senhor, para o teu louvor. Tu és minha prioridade ao me levantar. Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar, pois eu não consigo prosseguir sem tua luz. Tu és meu Pai, Senhor, minha fonte de amor. Tua palavra me ensina a caminhar. Mesmo vou cair, tua mão me ergue, sim. É tua graça que sustenta o meu coração. Quero viver
conhecer mais e mais, ó Pai, e viver no centro da tua vontade. Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos, que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu pastor. Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor. Tu és minha prioridade ao me levantar. Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar, pois eu não consigo prosseguir sem tua luz. Tu és meu Pai, Senhor, minha fonte de amor. Tua palavra me ensina a caminhar, e mesmo no cair, tua mão me ergue, sim. É tua graça que sustenta o meu coração. Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai, e viver no centro da tua vontade. Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos, que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu pastor. Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai, e viver no centro da tua vontade. Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos, que te serve e busca te agradar e seguir nos teus caminhos, meu pastor. Que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu pastor. Nós vamos orar e depois vamos ler a Bíblia. E nós temos uma oração específica neste momento. Nós, nesta semana, o Guilherme, filho da Tânia e do Paulo Lobo, sofreu um acidente e ele foi submetido a uma cirurgia. E essa criança está em recuperação e ele já tem um problema da gravidade do acidente, um risco de ficar com uma sequela no braço. E agora à tarde o Paulo José estaria no culto nesta noite, mas ele me liga: pastor, o meu Davi sofreu um acidente. E ele caiu, bateu com a cabeça, está fazendo vômitos, então isso já não é bom, e o corpo dele ficou todo mole. E eles desceram para o hospital. Eu peço o Wellington, que está na assessoria, que faça contato com o Paulo, para que no término do culto a gente tenha informação do que é que ficou de resultado. Simval, por favor, providencie para mim, porque eu não estou vendo o Wellington aqui. No final do culto você me passa a informação. Somente no final, como é que está o Davi do Paulo José. Tá bom? Então nós vamos orar agora. Vamos orar porque vamos ler a palavra. Aramis, vem aqui, por favor. Vamos orar porque vamos ler a palavra e também porque o Davi está precisando da graça de Deus nesse momento. Senhor, neste momento nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, Senhor, clamando a Tua misericórdia, Senhor.
para a vida dos nossos irmãos que precisam da Tua misericórdia neste momento, Senhor. Nós somos gratos, Pai, pela Tua palavra que será ministrada em instantes. Usa o Teu servo, Senhor, para que possamos compreender plenamente aquilo que Tu tens a nos dizer nessa noite, Pai. Mas rogamos pela vida do Davi, Senhor, dessa criança. Rogamos, Pai, para que Tu hajas, Pai, neste momento, ali na vida daquela criança, Senhor. E nós te pedimos, Pai, porque também sentimos, Pai, toda a dor, Senhor, que este Pai está sentindo neste momento, Senhor, toda a preocupação, Pai. Rogamos a Ti, Senhor, a Tua misericórdia, Pai. Olhe por essa criança, olhe por aqueles irmãos nossos que estão enfermos também, precisando da Tua atuação, Senhor. Rogamos a Ti, confiantes, Pai, na Tua palavra, que nos orienta, pedimos, Pai, a clamarmos, Pai, a insistirmos, Pai, na Tua presença, Senhor. E nos dê fé, Senhor, nos dê também, Pai, as condições para que permaneçamos firmes neste propósito, Senhor. Tudo isso, Pai, nós rogamos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler o texto, ele está impresso em nosso boletim. Então, começa comigo aqui. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as pessoas e os bens, toma-os para ti. Que Deus aplique essa poderosa e bendita palavra em nosso coração. Amém? Os irmãos podem sentar. E parece-me que perceberam que essa leitura já foi feita algum domingo passado, quando eu ia pregar e fiquei na metade da mensagem por causa de uma forte ânsia de alguma coisa a mais que estava me incomodando. Mas eu quero voltar a essa palavra, consagrando o compromisso cristão a Deus. Eu já podia encerrar o culto aqui quando nós cantamos esta última mensagem musical. Ela fala da consagração, do compromisso a Deus, de uma vida que anda no Senhor. Mas ainda eu volto a Abraão e quero trazer a experiência do compromisso dele para o nosso compromisso como crentes em Cristo Jesus. A vida cristã é uma vida de compromisso com Deus. Se nós deixamos de viver o nosso compromisso com Deus, algumas coisas começam dando errado para a nossa vida. E aí a palavra de Deus está nos chamando para esse entendimento. E o que lemos registra um momento singular na vida desse homem que nós temos falado, que falamos no mês de maio, quase todo, e que merece um pouco de nossa atenção, porque fala da nossa vida prática. A história passa rapidamente na minha cabeça assim. Abraão, ele chega à cidade de Cananeia, precisamente numa pequena cidade ali, chamada Salém. E quando os cananeus chegaram, não sei, já estavam na terra, eles tornaram-se um povo politeísta. E eles adoravam deuses que não era o Deus verdadeiro. A Bíblia conta que eles eram pagãos, eles adoravam a Baal, a Asquerote, adoravam tanto de outros deuses. Mas uma coisa que se destaca ali é que aquela nação, sendo ela uma nação que vivia longe do Deus Altíssimo, tinha um rei que era temente ao Senhor.
É isso. E o próprio nome desse rei é algo antagônico à vida do povo daquela cidade. Em cananeu, a palavra Melque significa rei e Salém de justiça. Então, Melquisedeque, rei de justiça. Ele era um rei sacerdote, era um homem temente a Deus, ele conhecia o Deus de Abraão. A sua nação, não. E sobre Melquisedeque, a Bíblia tem muitas citações. E há uma citação que Hebreus faz, que diz assim: Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse nome, essa pessoa, é um nome de uma pessoa revestida de autoridade, revestida de poder. A palavra nos deixa a entender que esse homem tem muito significado. Há um livro o Fator Melquisedeque, que quando lido, você passa a entender a respeito da obra missionária de Deus no mundo. Então há um significado tremendo sobre a presença e a citação desse homem na Bíblia. Ele era um homem maior que Abraão. A sua autoridade era maior que Abraão. E quando ele soube que Abraão estava chegando na Cananeia e que estava precisamente na cidade de Salém, ele sai ao encontro de Abraão. Abraão tinha terminado uma guerra, me parece que com um grupo de 5 reis, 5 nações. E ele combateu aquelas nações e diz a palavra que Deus era com ele. E Deus dava vitória a Abraão. E Abraão então ia de tempo em tempo vencendo as batalhas que lhe eram impostas. E certamente Melquisedeque, sabendo da vitória de Abraão, faz até uma citação. Rapaz, o Deus Altíssimo tem entregue os inimigos nas tuas mãos. Isso aqui é uma palavrinha já até mesmo de um próprio temor, porque sabe que aquele homem comprometido com Deus é um amigo de Deus. Ele não tem aquela história, quem é meu amigo, ninguém mexe. Já ouviu isso? Quem é meu amigo, ninguém mexe. E Deus era amigo de Abraão. E Deus entregava então as nações inimigas a Abraão. E agora ele está chegando em Salém, e daí sai Melquisedeque ao encontro dele. E diz a palavra que no encontro, então, Abraão recebe a bênção de Melquisedeque. Ele podia abençoar, porque ele era maior que Abraão. E também ele dá alimentos. E dar alimentos aqui a Abraão não é pouca coisa, não. Porque, meus irmãos, era uma nação que já estava andando com Abraão. Tinham muitos homens que serviam a Abraão. Tinha as mulheres desses homens, tinham os filhos desses homens, animais. Então era muita coisa aquela caravana. Era muita gente que passava em Salém. E ali o rei vem e abençoa Abraão e lhe dá alimentos. E Abraão, nesse momento, agradecido a Deus por todas as vitórias de Deus, por todas as riquezas que Abraão adquiriu ao longo do tempo, ele toma a decisão de entregar, segundo a palavra, o dízimo a Melquisedeque. É a primeira vez que então surge na Bíblia a palavra, a doutrina do dízimo, sobre dízimo. É a primeira vez que então institui aqui essa situação. E antes da lei exigir, Abraão estava já entregando o seu dízimo a Deus. Aqui começa a doutrina da graça da liberalidade. Abraão, ele viveu a graça da liberalidade porque ele era um homem comprometido com Deus.
Você pode perceber, nenhum de nós que não temos a alegria da liberalidade, não somos comprometidos com Cristo. Mas todo aquele que é comprometido, cuja vida está envolvida com o Senhor e com a sua obra, ele tem o prazer da graça da liberalidade. E foi o que aconteceu aqui com Abraão. E nós chamamos então esse fato inédito na vida de Abraão, a graça da liberalidade, fruto do seu compromisso com Deus. A Bíblia diz então que ele deu o dízimo. Deu o dízimo sem que fosse exigido. Por isso é a liberalidade. Não houve exigência. Ninguém aqui entrega dízimo porque tem uma faca no pescoço. Ninguém aqui vai ao depósito colocar ali o seu tesouro porque tem uma corda puxando o seu pescoço. Aqui nós ensinamos que você precisa sentir a graça da liberalidade. Ou seja, isso aqui não é meu. Isso aqui pertence a Deus. Isso é o sentimento da graça da liberalidade. E Abraão, então, nesse momento, ele não só evidencia a sua fidelidade. Algo mais acontece aqui. Ele prova diante de Melquisedeque que ele tinha um compromisso com o projeto que Deus tinha para ele. Deus chamou Abraão e disse: olha, você vai sair daqui e você vai para lá. Você não sabe para onde você vai, mas eu no meio do caminho vou te dizendo: entra à direita, vai às esquerdas, quebra as direitas. Certa feita eu saí com 10 pastores numa Kombi. E então nós fomos à cidade de Itagi. E daí no meio do caminho não sabia onde era a igreja. Aí pegamos um irmão no meio do caminho que estava indo para a igreja, que ele era da igreja. E aquele irmão, então, dentro da Kombi, dizia assim: quebra as direitas, e eu, quebra as esquerdas, quebra as direitas, quebra as esquerdas. No final ele disse: me perdi. E Deus, no meio do caminho, sabia todas as direitas e as esquerdas que Abraão deveria entrar até chegar à terra prometida. Porque quando Deus manda, Deus sabe todo o trajeto. Abraão não sabia o trajeto, não tinha conhecimento do mapa, mas Deus tinha o mapa para conduzir Abraão. Ele era o guia turístico de Abraão. Ele sabia detalhadamente. E agora Abraão então mostra a Melquisedeque que tinha um compromisso com o projeto de Deus. E porque Abraão mostrou o seu compromisso a Melquisedeque, mais uma vez ele é provado. Cada vez que nós nos revelamos em compromisso para Deus, nós somos provados. Nossa vida é provada em todo o tempo. E ali então, nesse momento, surge uma prova para Abraão. A caravana de Abraão é vista como uma moeda de troca. Aquele rei, então, olha para Abraão e faz a seguinte proposta: Abraão, dá-me a mim as pessoas e você fica com todos os bens. Perceberam a sutileza? Abraão não tinha pouca gente. Era muita gente. Aquele povo ficaria na Cananeia para servir, trabalhar ali, serem súditos do rei. E Abraão iria embora com todas as riquezas, que não era pouca coisa. Está vendo a sutileza? Às vezes nós recebemos propostas dessa forma. Não, rapaz, olha, hoje tem um jogo do Flamengo, viu, Dirley? Hoje tem um jogo do Flamengo. Você perdeu quando eu apresentei aqui o quadro que eu ganhei. Borboletas flamenguistas, viu, Dirley? Hoje tem um jogo do Flamengo. Não vamos ao culto, vamos ao jogo do... Olha a proposta. Não, mas aí tem um Botafogo que vai jogar. Vamos ao jogo do Botafogo. Gente, olha, tem um churrascão domingo de manhã. As propostas vêm.
E as propostas nos tiram do compromisso com Deus. Quais são as propostas que têm tirado o nosso povo do compromisso com Deus? Eu tenho contado aqui gente que já está 3 meses longe da igreja. Tem um que eu disse, rapaz, preciso conversar, o pastor não tem nada com a minha vida. Tá bom, meu irmão, então, se não tem, para mim melhor. Porque eu já não vou morrer mais por ele. Eu então vou correr atrás de outros. O que é que tem tirado você da presença e do culto, da celebração, da comunhão? O que tem falhado o seu compromisso? E Abraão então recebeu uma proposta imperdível. Negócio de muito dinheiro. Era uma prova de fé. E essa prova de fé colocava em risco todo o projeto de Deus com Abraão. Colocava em risco todo o compromisso que ele tinha de dar sequência à sua vida cristã. Abraão, fica com toda a riqueza e deixa esse povo para ser os meus súditos. Abraão, ele estava diante de um negócio irrecusável. Mas Abraão sabia que Deus o havia enriquecido. Abraão, nesta altura, meus irmãos, era um homem muitíssimo rico. Ele tinha gado, ele tinha ovelhas, ele tinha cabras, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha um celeiro em cima de rodas, arrastados pelos animais. Ele tinha muita gente trabalhando para ele. E você sabe que dinheiro chama dinheiro. Dinheiro move dinheiro. Certa feita, em minha cidade, eu era rapazinho ainda, e eu era diretor de uma escola, e aí ganhou lá um prefeito, nós fomos para a posse. Todo mundo tinha que ir para a posse, né? Quando tem esse negócio assim, aí o funcionário público tem que estar lá, para bater palma, não pode fazer cara feia, não pode, porque sempre tem um espião olhando, e todo mundo depende daquele trabalho, aí ninguém faz cara feia. Todo mundo bate palma por fora e reclama por dentro. E ele diz o seguinte: eu não preciso do salário da prefeitura. Eu renuncio aqui o meu salário. Eu renuncio o meu salário porque eu tenho uma fábrica de fazer dinheiro sobre o asfalto. Hoje é essa Jolivan que anda aí para cima, já viram esses caminhões da Jolivan? Pois é da minha cidade. Ele foi padrinho do meu casamento, esse homem. Um homem simples. A nossa terra dividia com a terra dele, uma fazenda que não acaba mais de tão grande. Um homem rico. Dinheiro chama dinheiro. Mas só que ele não permaneceu nesse propósito. Acabou envolvendo o nepotismo e tantas outras coisas. Falhou. E Abraão, nesse momento, ele falhou ou permaneceu no propósito de Deus para a vida dele? Diz a palavra do Senhor que Abraão mostrou-se diferente diante daquela situação. O coração dele não se interessou pelos bens materiais. Significa que era alguém acima de tudo aquilo que estava diante dele. Ele não se sentiu tentado a ficar com a riqueza de Melquisedeque, mas ele teve a coragem para reagir. Ele teve a coragem para repelir aquela proposta. Ele teve a coragem para dizer não. E olha como ele disse. Diante de Melquisedeque, ele levanta a mão e diz assim: levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio
de nenhum fio, nenhuma correia de sapato. Nada eu tomarei de ti. Somente um homem comprometido com Deus diria essa proposta: não, porque eu vou andar comprometido com o Senhor. Às vezes nós temos propostas que nos tiram de Deus, e a gente precisa ter o compromisso para dizer não. E Abraão disse: nenhum bem pertencente aos cananeus pode estar debaixo da cobertura do meu teto, pode estar entre os meus, porque Abraão, ele tinha uma fonte mais nobre para trazer a ele as riquezas. E ele diz no versículo: o Deus Altíssimo. Porém Abraão respondeu ao rei de Sodoma: levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. A expressão Deus Altíssimo, os irmãos conhecem, El Elyon. Em cananeu, El Elyon. Em hebraico, quando Melquisedeque falou o Deus Altíssimo, ele disse El Elyon. Quando Abraão falou o Deus Altíssimo, ele disse Iavé. E agora Abraão responde com a mesma linguagem cananeia. Olha, este Deus Altíssimo que você conhece, o El Elyon, eu faço juramento por ele, que eu não tomarei nenhum bem seu. Ou seja, a sua proposta não me interessa. A sua proposta me tira do foco. Quem é o Deus Altíssimo? Abraão mesmo responde. Ele diz que é aquele que possui os céus e a terra. Aquele que possui os céus e a terra pode me dar a riqueza. Mas quando Abraão disse, aquele que possui os céus e a terra, o El Elyon, o Deus Altíssimo, Abraão tem uma visão de Deus. O compromisso de Abraão se deu na visão de Deus. Quando nós temos uma visão de Deus, nós temos um compromisso com Deus. Nós não podemos fazer diferente. Abraão não negociou o seu compromisso, porque ele tinha uma visão de quem Deus é. Diante disso, eu entendo que a maneira como eu vejo Deus, essa maneira se torna o eixo do meu compromisso. Como é que você vê Deus? De repente nós temos uma compreensão de Deus, de um Deus tão insignificante, que somos capazes de andar longe dele. Não termos nenhum temor a ele. Como é que você vê Deus? Então penso eu que o seu pensamento, o seu sentimento, cada palavra que sai da sua boca, cada escolha que você faz, dos valores, dos motivos, das suas prioridades, são resultados diretos da maneira como você vê Deus. Então você não tem acanhamento de contar uma piada indecente diante dos seus amigos do mundo, sendo que ele sabe que você é crente, porque você não tem uma visão de quem Deus é. Abraão tinha uma visão que Deus era o Deus Altíssimo, aquele que possui os céus e a terra. O Senhor do céu e da terra, isso me inclui, eu pertenço a Ele. Como é que você tem visto Deus? O seu compromisso tem como eixo a maneira como você vê Deus. Deus é uma pessoa importante para você? Por vezes você pergunta a pessoa assim, me diga aí 10 amigos seus.
Aí a pessoa diz 10 amigos. E crente que ora, que canta, que fala, e todo animado. Mas a maioria das pessoas, ou 100% delas, nunca diz que Deus é amigo. Nunca diz. Porque às vezes nós temos a ideia de que Deus é uma pessoa ausente. De que Deus é uma pessoa que sempre está em silêncio. De que Deus é uma pessoa que não merece tanto quanto eu deveria ser. De que a santidade da minha vida perante Deus, a santidade é para quem está lá na frente, quem está tocando, quem está cantando, quem está pregando, mas para mim não. A igreja anda com a vida santa de quem está na frente, quem está no banco não precisa dessa vida santa toda. Como é que você vê Deus? A sua vida e o seu compromisso são afetados a partir da sua visão de Deus. Um dos males presentes no corpo de Cristo é a indiferença. Os cristãos indiferentes à presença augusta de Deus é grande. E isso gera, então, temos uma geração dos crentes indiferentes, que é uma geração de crentes nominais. Eles só estão na igreja. Tem o nome lá. Não, o meu nome está lá. Ah, você é da igreja, isso já me aconteceu. Você é da igreja? Eu sou da igreja. Eu sou da igreja. Mas eu nunca, não é porque eu não vou não, mas eu sou lá da igreja. Rapaz, mas eu já estou aqui, vou fazer 6 anos, eu nunca te vi na igreja. Não, mas o meu nome está lá, eu sou da igreja. Eu pergunto aos irmãos, onde é que nós vamos influenciar o mundo com uma geração de crentes nominais? Com a geração de crentes que não se importa com Deus, que não tem coragem de dar suas vidas para Deus. Nós ouvimos isto na sexta-feira, quando a missionária pregou ali. Não tenha medo de dar a sua vida para Deus. Ninguém fica encalhado, ninguém morre, porque dá a vida para Deus. Dê a sua vida para Deus. A geração de cristãos nominais, eles não vão influenciar esta geração do tempo de hoje. E os cristãos nominais, eles não têm compromisso com Deus. Pelo contrário, são fracos, desconsolados, feridos, têm um verniz à flor da pele. Está a ponto de encontrar uma desculpa para dizer, nunca mais eu piso ali. Nunca mais eu vou nessa igreja. Estão cansados, estão enfermos espirituais. São ausentes das celebrações. Os cristãos nominais têm a sua própria maneira de viver. Eles não têm uma vida com Deus e uma vida de Deus. Eles sentem-se incapacitados para entender as coisas que Deus diz. Sentem-se incapacitados para agradar a Deus e andar com Ele. Os cristãos nominais não conseguem viver uma vida espiritual significativa e frutífera. Isso tudo porque são indiferentes. Então nós estamos vendo que a indiferença é uma é um câncer no corpo de Cristo. Mata. A indiferença mata a igreja. A indiferença mata o corpo de Cristo. A indiferença mata a família, mata você. E você acha que está tudo bem. Então precisa consagrar agora o compromisso a Deus. O indiferente, segundo João capítulo 3, lá no versículo 21, a palavra diz que ele se opõe à prova da luz. Ele não vem para a luz para que as suas obras não sejam expostas, não sejam reprovadas. Porque ele é o indiferente. Abraão, ele não teve medo de mostrar a Melquisedeque que ele tinha um compromisso com o projeto de Deus. Então ele tinha uma visão de Deus. E por causa desta visão, ele disse, eu não farei isso.
porque isso prejudica o meu compromisso com Deus. O cristão comprometido, ele tem uma visão de Deus. Vamos dizer isso? A segunda coisa, o cristão comprometido tem uma visão de si mesmo. Vamos dizer isso? É isso, então, que nós precisamos hoje, conhecimento de si mesmo. À medida que nós crescemos no conhecimento de quem Deus é, na visão que nós temos de Deus, nós crescemos também a respeito de nós. Foi a experiência do profeta Isaías. Ele teve uma visão da santidade de Deus. Ele teve uma visão de quem Deus é. Deus se manifestou a Isaías. Ele teve a visão, então, de quem Deus é e teve a visão de si mesmo. E quando ele viu quem Deus é e viu quem ele é, ele logo reagiu. Ele disse: ai meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros. E eu estou vivendo no meio de um povo de impuros lábios. E agora os meus olhos viram o Senhor. Os meus olhos viram a tua santidade, a tua grandeza, que o Senhor é Deus Altíssimo e que eu estou em pecado. Quando nós temos uma visão de Deus, o nosso compromisso então leva-nos a ter uma visão de quem nós somos. E quando nós começamos a descobrir quem nós somos, nós vamos descobrir que a nossa vida precisa ser melhorada. A nossa vida precisa ir a uma oficina. Não sei se eu já contei para os irmãos, eu tinha uma caminhonete. Ai, como eu amava aquela caminhonete. Um dia inventei de fazer um serviço nela. Meus irmãos, aí eu levei a caminhonete para lá, ele disse: olha, vocês cuidado, porque eu gosto muito desse carro. Já viu dessa história? Eu gosto muito desse carro, não sei o quê. Tá certo, não, pode deixar. Aí depois, na outra semana, quando eu chego lá, meus irmãos, o sofá estava lá no teto da oficina. A porta de um outro lado, e mais não sei o quê, farol. O carro estava todo esculhambado. Meus irmãos, eu voltei dali com uma tristeza, e eu disse para a Oliane: eu vou vender esse carro. Olha, o carro está todo esbagaçado. Eu vou vender esse carro. Eu não quero mais, estragou. E eu fui falar com o mecânico, ele disse: calma, pastor. Aí, passado uns 30 dias, ele me entrega o carro. Aí, quando eu peguei o carro, logo apareceu 2 homens querendo comprar o carro. Sabe por quê? O carro estava zero. O carro estava lindo, pintado, com a faixa. Então, agora ia ter pneus novos, e o carro estava, a poltrona, botei couro nela. Meus irmãos, o carro estava lindo, e logo 2 queriam comprar o carro. Nós precisamos ir a uma oficina. Nós precisamos receber umas boas marteladas. Precisamos ser desmontados diante do poder de Deus. Precisamos, meus irmãos, ser recauchutados. Precisamos, meus irmãos, tirar o que está velho em nossa vida. E foi isso que Deus estava fazendo com Isaías. Ele teve uma visão de Deus. E Deus, então, operou sobre ele. Isaías viu a plenitude de Deus, diz a palavra, viu também os seus pecados. Um dos profetas menores, ele tem uma pergunta interessante. Ele pergunta assim: quem você pensa que é? Desaforado, né? Você está conversando com o sujeito, quem você pensa que é? Não um desaforo? E o profeta faz essa pergunta, que às vezes a gente fica tão altivos, tão grandes, tão importantes, e a Bíblia pergunta: quem você pensa que é? E nesse momento, meus irmãos, a Bíblia nos dá uma visão completa de quem nós somos.
a real visão de quem nós somos. E a palavra, então, ela diz o seguinte: Jesus diz quem ele é e diz quem nós somos. E Jesus diz assim: eu sou a videira, e vós sois os ramos, as varas. Quem permanece em mim e eu nele, ele se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor é a videira e nós somos os ramos. Nós somos os ramos. Consagrar o compromisso cristão a Deus é, segundo essa palavra de João, permanecer em Cristo. Precisamos permanecer nele, porque nós somos os ramos. Dos ramos é que saem os frutos. Chegou o seu tempo, meu irmão, de você frutificar. Chegou o seu tempo de você gerar frutos, porque você assumiu o compromisso por estar em Cristo. Aí eu quero terminar. E digo para o irmão, para a irmã, que uma dura batalha em nossa vida é aprender a nós vermos quem nós somos. Como é difícil nós vermos quem nós somos, mas agora aprendermos a ver quem nós somos, como Deus nos vê. Então o difícil é aprender como é que Deus me vê. Como é que Deus te vê? O inimigo, ele em todo tempo tenta nos fazer que nós nos vejamos pelo nosso passado, pelos nossos sentimentos, pelos nossos fracassos, pelas nossas frustrações. Ele tenta nos fazer ver pelo aborrecimento que eu tenho com o irmão. Sempre aquele aborrecimento vem e dá uma fisgadinha em mim. Há um livrinho interessante que eu estou para lê-lo agora, As Iscas de Satanás. Esse livro fala da forma como Satanás tenta nos mostrar como que ele quer que nós nos vejamos. E então, a maneira como é que nós podemos vencer isso. Se você se vê uma pessoa ferida, que foi tocada, magoada, e está alimentando isso, Deus não opera em você. É preciso que nós nos levantemos deste estado de prostração pecaminoso. E então nos levantemos para Deus e nos entreguemos para Ele. E vamos nos ver como Ele nos vê. Ele diz que nós somos os ramos. Ele nos vê como ramos, porque produz o fruto. Então hoje é um dia decisivo para você. Um dia decisivo onde você passa a se ver como Deus te vê. Você passa a se ver com os olhos do Pai. Ele está olhando para você e vê que você é um ramo que está ligado nele. Está permanente nele. Você não está solto. E se estiver solto, então se liga hoje no nome de Jesus. Se está se desprendendo, se prenda hoje no nome de Jesus. Volte ao teu primeiro amor. Diga não aos pedidos que são feitos, às propostas que são feitas. Diga não e volte-se ao primeiro amor. Porque o Senhor lhe vê como ramo. O resultado de você se ver como Deus te vê é reconhecimento do seu fracasso. Aí você vai reconhecer, não, eu fracassei aqui, mas Deus está me vendo como ramo. Então eu desejo confessar o meu pecado. Confessa tudo. E peça a Deus que te traga a lembrança de outras coisas mais. Pecado que você cometeu contra Deus, pecado que você cometeu contra o seu irmão, contra irmão na igreja, contra pai, contra mãe, pecados cometidos contra amigos de trabalho. Quebra tudo isso. Corta todos os cordões umbilicais que te prendem a estas maldades satânicas.
e restaure o seu compromisso com Deus. Deus quer isso de você. E então, o resultado disso vai ser a mostra do fruto do arrependimento. E esse arrependimento vai corresponder a uma mudança de direção. Irmãos, a nossa igreja precisa de mudança de direção. Eu tenho dormido com a dificuldade de muitos crentes ausentes da igreja. Precisa mudar de direção. Deus vai pesar a mão sobre o seu povo. Porque nós somos a geração que Deus está chamando para fazer diferença. E estamos brincando com o que Deus está querendo de nós. Estamos com picuinhas. Estamos marchando para que as coisas deem errado. Estamos marchando para que a minha vida faça tudo para não ter a bênção de Deus. Diga não a isso, porque isso são as propostas que o inimigo tem para derrubar você e sua família. Restaure com Deus o seu primeiro amor. E quando você mudar a direção da sua vida pelo arrependimento, você então vai proclamar aquela frase que agrada ao ouvido de Deus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Muitas pessoas disseram eis-me aqui na Bíblia. O filho de Aitube, que servia ao rei Saul, quando Saul pediu a espada, Aitube pediu a espada para ele, então ele disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Isaac respondeu a Jacó, quando ele disse, meu pai, Isaac respondeu, eis-me aqui. Quem é você, meu filho? Ele já não conhecia o filho foi ali para enganá-lo. Jacó, ele disse isso, eis-me aqui. Samuel, ele disse isso, eis-me aqui. Profeta Isaías, disse em palavras aproximadas, eis-me aqui, envia-me a mim. Abraão, diante da sarça que ardia, disse, eis-me aqui. E Deus se agradou. Agora é você. Você nesta noite pode dizer para Deus esta frase que Ele quer ouvir. Eis-me aqui. Consagrando seu compromisso de cristão a Deus, consagrando sua vida a Deus, consagrando sua família a Deus, consagrando seu viver a Deus, consagrando tudo a Deus. Eis-me aqui. Isso é o compromisso que agrada a Deus. E Deus espera ouvir isso de você hoje. E isso é um feito singular que nós cantamos agora, com uma decisão profunda em nosso coração. Senhor, ouvimos a Tua palavra. Senhor, eu me esqueci de quase tudo que o pastor falou, mas eu estou me lembrando que ele disse que o nosso compromisso ao Senhor precisa ser restaurado. Então eu preciso dizer para o Senhor, eis-me aqui. E agora então eu estou dizendo, eis-me aqui. Você quer fazer isso? Ninguém precisa levantar a mão. Ninguém precisa vir à frente. Porque isso é uma decisão do seu coração. Se você entende que Deus quer isso de você agora, então faça isso agora. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. Somente para fazer um feito singular é preciso agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar deves fazê-las com todo amor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver.
agitado seja aqui o teu viver, ser mais firme em tua devoção. Vê em teu redor que a gente triste a perecer, sem ter certeza da salvação. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que passamos na Tua presença. E nós te agradecemos, porque o Senhor tem uma palavra de poder para as nossas vidas, e hoje o Senhor nos chama para restaurar o compromisso contigo. Nós te pedimos, Deus, que seja feito assim, porque entendemos que esta é a Tua vontade. E se os nossos irmãos em Cristo entendem que devem fazer a vontade do Pai, esta vontade é restaurar o compromisso direto contigo. É colocar-se diante do Senhor com tudo que é seu. Não aceitar, Senhor, nenhuma proposta que eles tirem a oportunidade da comunhão, da presença nas celebrações, da leitura da Tua palavra, do convívio com a igreja. Deus, nós sonhamos que os Teus filhos possam restaurar os seus passos diante do Senhor. Há uma geração de cristãos ausentes da comunhão contigo, e nós clamamos para que nenhum deles se percam, mas que tenham a alegria de permanecer na bênção da salvação que há em Cristo Jesus. Deus, ninguém vai para o céu sem a comunhão contigo. Deus, ninguém vai para o céu sem ter uma vida santa na Tua presença. E o Senhor volta para buscar o Teu povo. E o Teu povo precisa estar santo na Tua presença. Então dá-nos, Pai, a bênção de consagrarmos tudo que somos ao Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido em todo o tempo. Nós oramos e assim o fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar, nós estamos encerrando o culto e rapidamente eu os convido para estarem aqui na quarta-feira. Eu quero convidar os irmãos, quarta-feira é dia 11, então eu quero convidar os irmãos para que após o culto nós vamos ficar mais alguns minutos para encerrarmos a campanha que fizemos de oração, 30 dias pelo Brasil, porque no dia seguinte é o 12, e eu quero encerrar então no dia 11, mas nós não vamos parar de orar pelo Brasil. Eu fiz este intensivo de oração em favor do país que vamos viver a Copa. Eu quero pedir aos irmãos que sejam cristãos neste momento, não se gloriem com o mal que será praticado nesse tempo. O irmão não vá para lá para enfileirar, engrossar a fila de quem vai para badernar, de quem vai para dar mau testemunho. O irmão usa a sua força aí no seu voto. E o voto é só lá em outubro. Então o irmão usa o seu voto para dizer não a tudo que o irmão está insatisfeito. Porque na hora que o povo perceber que você vota contra, eles mudam o jeitinho deles. Então é o voto, não é quebrando nada. Eu peço à minha igreja, aos irmãos, que não participem destas situações que vão badernar o país. Nós não somos assim. Isso não é nosso. Satanás é que está colocando na mente do povo que isso é bom, mas não é. Nós já oramos pedindo a bênção, então nós vamos praticar a bênção pelo nosso país. Concordam com isso, irmãos? Então, nós vamos praticar a bênção. Se você gosta da greve, dos movimentos, de tudo isso, para mim não tem problema. Só não vai badernar o país. Porque existe um comprometimento maior para nós, que é o evangelho que nós proclamamos lá fora. Precisamos de portas abertas. Então, ame o evangelho de Cristo. Quarta-feira, então, nós vamos estar encerrando esta campanha. Na quinta-feira, então, a juventude está promovendo para todos da igreja
tá bom? Para todos da igreja. Vai ser aqui na igreja, no 3º piso. Nós vamos estar, ia ser na quadra, mas ficou muito alto o custo para projetarmos ali o jogo, e nós já estamos com o DVD dos Atletas de Cristo para os intervalos, testemunhos. Então, algo de extraordinário está sendo bem bolado. E eu espero os irmãos, então, para a juventude adolescente, olha, os pais de adolescentes, viu? Vou ter uma reunião com vocês. E eu já comprei uma chave de fenda dessa altura, para eu apertar a chave de fenda de todos os pais de adolescentes. A voz também, viu, dona Francisca? A voz também. Não é que as suas adolescentes estão, mas é porque eu olhei para a irmã aqui e vi que a irmã está muito simpática esperando a minha referência. Todos os avós que têm adolescentes, nós também vamos chamar a uma responsabilidade para o envolvimento com a vida da igreja. Certo, Fátima? A jovenzinha que você tem lá, o adolescentezinho, quase adolescente. Não, o João não é adolescente ainda, né? Pois é. Então, irmãos, nós queremos que esses meninos, os jovens de nossa igreja, é para vocês. Todo o esforço é para vocês. E então isso terá um valor se vocês vierem. Tá bem? E no sábado temos altar. 20 horas para todo mundo. Então a igreja tem feito muita coisa, os jovens têm feito muita coisa, mas você não vem. Então é preciso vir para que o que é feito seja ainda mais. Eu conto com os irmãos e a todos seja a bênção de Deus. Eu vou à porta e vou convidar o pastor Alcântara para ir comigo. Os pastores que estiverem presentes aqui também se dirijam para a porta para que os irmãos possam cumprimentar também estes pastores, porque hoje nós vivenciamos o dia do pastor. Curve a sua cabeça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, reine sobre nós o teu povo, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Após o pós-lúdio, eu me retiro. Deixa eu só dar aqui a informação, irmãos. Não é o Davi, é o Daniel que sofreu o golpe. E então já foi feita a tomografia, estão agora aguardando o resultado, mas o Daniel já está interagindo, ele já melhorou e o casal diz que já consideram como uma vitória garantida. Tá bom? Mas nós vamos continuar orando. Agora é o Daniel e o Guilherme que nós estamos orando, as duas crianças da igreja. Vamos ao pós-lúdio. Se cabe um agradecimento, obrigado Jane, obrigado Alex, o Bruno, o Ronaldo, você, Frank Snake, que nos ajudou. Lá na mídia está, qual dos dois? Está o Valverde, ali, lá no som, qual dos dois? Então, o Jonatas, muito obrigado pelos irmãos. Lá na máquina está o Norton, eu agradeço aos irmãos e também aqueles que estão lá fora, eu não sei quem é que está lá tomando conta do carro. Nós queremos agradecer a todos vocês pelo serviço, o Wellington que esteve aqui nesse trabalho, que Deus abençoe o serviço dos irmãos. Que Deus abençoe. Amém.